Antes da gente começar o vídeo de hoje, essa série que nós estamos fazendo, revisitando as teorias e histórias, né, que foram contadas na época de Five Nights at Freddy's lá no passado, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, e o mais importante que eu li nos comentários e muita gente falando, isso aqui não é pra criticar o PlayStation, longe disso. Renan é meu amigo, a gente joga junto, a gente faz as coisas juntos. Não é pra criticar o trabalho dele ou pra falar as coisas e tudo mais. Reajo de uma forma, de uma brincadeira. Por favor, não levem a sério e também como eu posso dizer, não peguem pro coração. É mais um negócio de tentando pegar e falar, putz, isso aqui na época foi errado falar, e foi algumas coisas de uns pensamentos que teve de teorias do passado, e isso já vai vincular com a próxima coisa que eu tenho que falar. Mas não peguem pro coração, por favor. Eu tô fazendo isso porque a galera pediu e também porque eu queria revisitar essas histórias e contar, né, olha, hoje a gente pensa diferente e tudo mais. A segunda coisa é, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o super mestre supremo de Five Nights at Freddy's. Se vocês perceberam, eu tento tratar de vários jogos no canal e eu tento entender de todos. Eu tento entender de tudo praticamente aqui. Vai chegar uma hora que eu não vou ser bom e não vou saber de tudo e vou errar em algumas informações. Eu queria fazer algumas erratas agora. No minigame do FNAF 2 de ter dois Purple Guys, só tem um, me desculpa, é só o William Afton. Eu tava fazendo aquele negócio com o paralelo do Michael Afton. Só tem um William Afton, tá bom? Só tem ele é o homem por trás do ruim, ele é o cara que tava lá na pizzaria e que fez todas as coisas, não tem dois homens de roxo, tá bom? Ok? Tá certo? E o segundo ponto também que vieram falar é que, Corey, quando o Phone Guy tá falando a respeito do negócio de ter um acidente com uma roupa, foi em 85 e você falou que foi em 83. Existem as duas interpretações, mas eu vou ficar com a de vocês. Me desculpa eu ter tido a minha, eu ter pensado conforme eu achei que tava certo, e muita gente veio falar comigo, e veio, então eu estou fazendo essa errata aqui. Quando ele fala no FNAF 3 a respeito de uma roupa que quebrou e causou o acidente de um funcionário, foi em 85. Em 83 foi o Fred Bernimó doendo esqueleto e foi a lei que causou o acidente, que é o que nós vamos ver aqui no FNAF 4 da teoria do PlayStation. Bom, então tudo isso passado, me desculpem ter começado dessa forma mais séria e eu tenho que fazer essas erratas pra explicar tudo o que foi falado e também tô vendo os comentários da galera. Me desculpem mais uma vez, eu não sou perfeito, eu não sou Deus de FNAF, eu tenho muita coisa e eu tô tentando pegar ainda e ver as coisas que são novas, as coisas que são antigas, eu também, sabe, a gente vive aprendendo com todo mundo e nós todos da comunidade aprendendo sempre. Porque eu que sempre falei, o campo de comentários é para adicionar coisas do vídeo. Não é para atacar ninguém, não é para bater em ninguém e não é pra galera também ficar se matando, por favor. É só para adicionar pontos que talvez faltou ou que eu tenha errado e tá totalmente tranquilo com isso. E eu tô 100% tranquilo da galera me corrigir, tá bom? Então vamos seguir aqui. Vídeo do Renan Souzoni está aqui na descrição com a história do FNAF 4. Dando um pouco de paralelo do que estava na época, isso aqui foi em março de 2016, creio eu que já foi um tempo desde quando o FNAF 4 foi lançado, acho que já tem um tempão, na verdade, acho que o FNAF 4 de 2015, não me falha a memória. O FNAF 4, deixa eu confirmar, eu acho que foi em julho de 2015. Exatamente, 23 de julho de 2015. Olha aí, um dia antes do meu aniversário. E aí, o que acontece? O pessoal, na época, tinha até a ideia do que estava acontecendo aqui. O Sister Location ia sair no final daquele ano, porque eu lembro que foi quando eu entrei na comunidade falando a respeito e conversando. Exatamente, 7 de outubro de 2016 foi quando nasceu o Sister Location. Então tá bom? Porque nesse meio tempo também teve FNAF World. Vamos lá, 3, 2, 1... Vídeo aqui na descrição do Renan Souzones a respeito da história do FNAF 4. Desculpa a introdução gigantesca. Deixa o gostei pra dar uma força pra nós aqui. Pode deixar nos comentários o que vocês pensam a respeito. E qualquer errata que vocês quiserem que eu tenha falado aqui. E se inscreve pra vocês não perderem os próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Obrigado, gente. Vamos que vamos. 3, 2, 1, foi. Salve, leque de boas! Depois de muitos meses, depois da nossa parte 3, aquele vídeo que vocês tanto pediram, está aqui o vídeo da parte 4 da teoria de Five Nights at Freddy's. E como não podia deixar de ser diferente, Five Nights at Freddy's 4 foi lançado no ano passado, um pouco antes do que nós esperávamos, de surpresa, e aí de repente ele apresentou uma das histórias que até hoje ninguém conseguiu decifrar a história verdadeira. Desde então, várias teorias foram feitas acerca do jogo e sua história real, E eu vou falar uma coisa, já vamos começar daqui. Até hoje é muito difícil decifrar o FNAF 4. O FNAF, acho que o 1, 2 e o 3, eles são mais redondinhos assim. Tirando a história do FNAF 1, que tá até mostrando aí na miniatura, que é o Renan Souzones na casa dos pais dele, essa história é mais baseada no negócio da Chuck Cheese do que realmente pontada em FNAF, né, o que tava acontecendo. Eu acho que
Poucas pessoas trouxeram isso depois. Depois que o FNAF foi sendo montado e tal, ao correr dos anos. Eu acho que fui eu só que montei. E acho que o Mr. Léo também, eu lembro que trouxe o linkzinho. Quem mais? Ah, eu não lembro. Teve outros canais também que eu sei que tem na comunidade, tipo coisa de Foxy também. O Thinking Freddy deve ter falado alguma coisa. Mas eu sei que, tipo, na época, a galera ficou muito presa no negócio da Chuck Cheese e ficou por isso mesmo, sabe? Ninguém falou assim, não, vamos refazer o vídeo do FNAF 1 pra encaixar essa bagaça toda de novo, entendeu? Mesmo Scott Calton tem nos dado uma mãozinha, ainda que por menor que ela seja, para tentar descobrir essa história, e eu estou aqui para trazer para vocês um emaranhado da teoria que, ao meu ver, e ao de muitos teoristas ao redor do mundo, parece ser a que faz mais sentido. Vou tentar explicar ela da melhor maneira possível neste vídeo para que não reste nenhuma dúvida. Primeiro vamos explicar como é que funciona Five Nights at Freddy's 4. Assim como nos outros jogos, você precisa impedir que animatronics invadam o seu quarto. Sim, um quarto, dessa vez não é mais um escritório, tem um ventilador, tem um telefone, mas é um quarto, e você, ao que tudo indica, é uma criança. Mas agora os animatronics não estão mais em sua forma robótica, digamos assim, eles estão em uma forma medonha, uma forma extremamente diabólica. Mais uma vez você precisa cuidar das portas para que nenhum deles pegue você precisa cuidar de suas costas, e inclusive você precisa prestar muita atenção nos sons que o ambiente faz para que você... Esse FNAF, em questão de gameplay, ele é muito bom, mas ele é uma... Se você não tem um fone bom, você mama. Por eles. Basicamente é disso que se trata o jogo, mas agora vamos falar do que interessa, a história. A teoria de hoje é de longe a mais complexa de todas que já foram lançadas aqui no canal, então vamos começar tentando trocar... Hoje é o dia que vai ter textão aqui embaixo. Tudo em miúdos. Em primeiro lugar, eu quero que você pegue tudo o que nós já sabemos sobre os outros 3 jogos. Todas as teorias de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. O Homem de Roxo, as crianças desaparecidas, os animatronics que criam vida à noite, os guardas noturnos, os acontecimentos, os personagens. Tudo. Pegue tudo isso e separe em um canto. Separe tudo isso e apenas para fins de identificação vamos chamar essa história de História dos Animatronics. Tá bom, onde você vai com isso? Ok, separamos tudo, deixamos essa história de lado. Vamos abordar agora a história de Five Nights at Freddy's 4, tratada nos minigames entre uma noite e outra. A história é sobre uma... Tá, entendi o ponto que ele quer dizer. Ele quer, tipo assim, esquece que... Não é que esquece, é tipo assim... Pega tudo que você sabe de FNAF, deixa guardadinho no canto e vai ter mais coisas pra aprender agora, melhor dizendo. Uma criança, um garotinho que no jogo não tem nome, mas aqui para identificarmos neste vídeo, vamos chamá-lo de Sammy. Sammy, entenderam a referência? Essa é pra quem viu nossos resumos do livro de Five Nights at Freddy's que você pode... Nossa, verdade, foi nessa época que começou a sair o Silver Eyes, né? De encontrar nas playlists do canal. Mas enfim, Sammy é um garoto que provavelmente é filho de um funcionário de um restaurante. Esse restaurante não tem nome no jogo, não um nome oficial. E esse restaurante, assim como na história dos animatronics que nós vimos antes... Na verdade tem. É Fredbear's Family Diner. É o primeiro restaurante, mas tudo bem. Possui animatronics. Não os animatronics que saem caminhando por aí e tudo mais, mas animatronics que são roupas mecânicas em que as pessoas... Cor, mas o Renan falou agora há pouco pra esquecer o negócio. Então, é que isso tá falando no próprio FNAF 4 nos teasers, né? Isso tudo bem, entendi. Elas podem entrar dentro delas e andar pelo restaurante por aí, cumprimentando todo mundo, ou podem ficar em cima de um palco, cantando e tocando paradas. Estão ali em modo automático, apenas cantando e tocando, mas estão parados. Apenas se movem quando uma pessoa entra dentro da roupa. Esse nosso personagem, Sammy, adora os personagens dos animatronics. Tá, peraí. Parado nem tanto. Eles se mexem. Eles se mexem, sim. Eles não andam, mas eles fazem as coisas, né? Tudo mais. Eles têm Existe um desenho funções animado no qual muito primitivas, mas o restaurante se baseou, que se chama Fredbear and Friends. O desenho animado apresenta um urso amarelo chamado Fredbear e todos os seus amigos, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie, que nós conhecemos muito bem. E no quarto do nosso amiguinho Sammy, todos esses bonecos estão ali, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie, mas Foxy está sem a cabeça. Por que será? Vamos ver mais adiante. O único boneco que ele não tem é do próprio Fredbear, que é o líder da turma. Mas isso não lhe faz falta, porque ele possui um amigo imaginário do Fredbear. Esse amigo imaginário anda com ele por todos os lugares
Não. Não, ele não é imaginário, não. Ele tá ali... É porque é o FNAF 4. Tá sempre presente vendo seus passos. Tipo, não pelo dá menos pra... na cabeça de Sammy. E apesar de ele adorar os personagens da franquia, ele detesta o restaurante. Mas não sabemos por quê. Ele tem medo de ficar lá. Ele viu algo que deixou ele apavorado. Ele viu algo lá que Tá, peraí, antes eu sei que a galera vai falar assim, Cor, mas explica, por que você fala que o Fredbear não sei o quê, você não tem que ser tudo. Assim, ó, o ponto do vídeo é justamente eu falar do que tá faltando, né? Do que veio depois, principalmente. Que a gente soube no Sister Location que é aquele bichinho, né? Aquele bichinho é o próprio o bicho do William Afton, que falava com ele. Ele não é um bicho imaginário, é realmente o ursinho que acompanhava a criança chorando. Por isso que não é imaginário. Pronto. Traumatizou. E pra piorar, ele tem um irmão mais velho que comete muito bullying com ele. Lembra que eu falei que o Fox estava sem a mais velho cabeça? atacado. É porque esse irmão mais velho pegou a cabeça do Fox, arrancou e está usando ela para dar sustos nele, seja se escondendo embaixo da cama ou atrás da televisão. Eu não acho que seja a cabeça da pelúcia. Mas aí é procurar muito pelo em ovo. eu acho que é uma máscara, porque é a mesma máscara que ele vai usar na outra noite, no final. Mas tá bom. Talvez a desculpa da pelúcia ali tá sem cabeça... Pode ser o irmão que rasgou, não sei, mas é um detalhe tão pequeno de nós dois que não precisa nem falar. Ele chegou ao ponto, inclusive, de trancar o nosso amiguinho Sammy em uma das salas do restaurante porque ele sabe que seu irmãozinho odeia o restaurante e morre de medo. Sammy provavelmente só continua indo lá todos os dias porque seu pai é funcionário e provavelmente não tem com quem deixar as crianças. E o aniversário de Sammy não foi diferente. Ele passou o aniversário naquele restaurante que ele tanto odeia. Sammy mais uma vez chorava por estar naquele restaurante que tanto o traumatizou. Vamos ver até onde isso Seu vai. irmão mais velho olhando aquilo quis pregar uma pedra. Ah, não, é realmente, porque aí a máscara tá na frente, né? E ali a máscara tá coberta, então talvez, mas não faz tanta diferença assim na real. Nele, como sempre. Ele chamou 3 de seus outros amigos e cada um... É igual a ideia de ter, que me falaram, ah, tem o Shadow Bonnie assim, tem o Shadow Bonnie assim, tem o Shadow Bonnie assim, mas é tudo o mesmo personagem, mas seja design diferente. Realmente, é a mesma coisa aqui. Com uma máscara de um personagem da franquia Fredbear. Tipo, é só pra representar que ele usa a máscara do Fox e é o mesmo boneco, e é o mesmo cara. Em Fredbear. Com o seguinte raciocínio, ah, você não gosta do Fredbear? Você tem medo? Agora você vai dar um beijo nele, só de sacanagem. Porém, a brincadeira teve um fim trágico. Por inocência daqueles 4 valentões, que também eram crianças e provavelmente não sabiam da gravidade de seus atos, eles acabaram colocando a cabeça de nosso amiguinho Sammy dentro da boca do animatronic, que é um robô, estava em seu modo automático, cantando e tocando, portanto ele não pararia a menos que alguém mandasse, e como foi tudo muito rápido, o animatronic acabou esmagando a cabeça de Sammy. E a mordida de 83. acabou dando muito errado, tanto que os próprios 4 valentões se arrependeram. Sammy foi parar no hospital e está em coma, conforme vários easter eggs do jogo Five Nights at Freddy's 4 já nos deram dicas e que já foram abordados aqui no canal em diversos outros vídeos. E seu irmão está profundamente arrependido. Todos os 4 estão arrependidos, mas o seu irmão é aquele que está do lado da cama arrependidíssimo. No final do jogo existe uma frase que muito provavelmente é proferida por seu irmão mais velho enquanto o Sammy está em coma, pedindo desculpas, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Essa, meus amigos, é a história de Five Nights at Freddy's 4 e é muito importante que vocês entendam ela, porque ela é a história real de Five Nights at Freddy's. No universo de Five Nights at Freddy's, entre todos os personagens, acontecimentos, enfim, tudo, essa é conhecida como a história real, a história que aconteceu, a história canon, como diriam os mais cultos. Vamos agora nos basear em fatos da vida real. Não, peraí. Renan, calma. Calma. Os outros 3 FNAF também são, cara. Calma, peraí. Eu sei aonde... Eu tô começando a imaginar aonde você, Sorzones, está indo. E essas teorias... O FNAF 4 é uma desgraça. Não é à toa que teve o Sister Location depois. Porque existe tanta coisa aberta e a galera acaba criticando tanta coisa... que eu tô até com medo de falar, mas isso eu já posso argumentar. Os outros 3 jogos, eles são canônicos. Eles existiram. As coisas aconteceram. São relatos e coisas que aconteceram da Fazbear Entertainment.
Não dá pra descartar os outros 3 não, mas vamos ver até onde ele vai. Real, a nossa vida que estamos vivendo aqui no presente, que são nada mais nada menos que pronunciamentos de Scott Cawthon, o criador do jogo. Em um evento ao vivo do canal The Game Theorists, Scott Cawthon deu dicas do que pode ser a história. Ele vai citar isso. Realmente... É porque essa época foi uma desgraça. Eu tô falando só essa palavra, socorro, desculpa. É que assim, teve entrevista até com o Dalko, muitos anos depois. Eu tenho que dar o paralelo disso aqui. Teve vários anos depois, né? Quando terminou a era Scott Cawthon, né? Que foi até a Ultimate Custom Night, teve aquela entrevista com o Dalko e tudo mais. Que não tinha nem o Help Wanted. O Help Wanted estava pra lançar ainda, se não me falha a memória. Ou já tava perto de lançar, ou já lançou, não lembro. Mas eu sei que a entrevista que o Dalko fez com o Scott Cawthon, o Scott Cawthon fala que ele se arrependeu muito de ter feito isso aí, porque foi um misleading absurdo. Que é uma coisa que eu já tenho que falar de várias coisas que acontecem em FNAF. Existe muito misleading. Misleading é você dar uma pista que leva para um lugar errado. É você dar um ponto que leva para um lugar errado ou faz com que as pessoas entendam de forma errada. Isso rola muito em FNAF, porque é muita gente fazendo teoria, escrevendo e fazendo um monte de coisa, que alguém, às vezes, muito grande, acaba falando alguma coisa e acaba virando, sabe, cravado na pedra. Eu sofro disso, porque se eu falo alguma coisa, tanto que foi até importante até fazer isso no começo do vídeo, eu tô teorizando junto também, participando igual todo mundo participa. Mas eu sei que tem muita gente que acaba acreditando em mim. E quando vem alguém menor, ou alguém, sei lá, não tem tantos inscritos assim, acaba sofrendo uma pressão quando vem outras pessoas falando, mas o core tá certo, eu não sei o quê. Eu tô querendo falar, não, gente, calma. Eu não sou o dono da razão. Eu tô tanto aprendendo quanto todo mundo. Então, se alguém sabe de um outro ponto de vista... Tanto que quando eu montei a história de FNAF, eu tive que ter muita base. Eu tava tentando fazer esse vídeo desde 2017. Desde a época que o Renan tava fazendo. Mas aí, aquilo foi esticando tanto que passou o Help Wanted. E aí eu vi, beleza, o Security Breach vai demorar um tantão ainda. Vamos tentar reorganizar esse vídeo. Aí eu fui procurar a fonte, aí eu procurei a galera mesmo true de FNAF. E mesmo assim teve coisa no vídeo que teve gente que criticou, falando que faltou, que não sei o quê. Só que, de novo, a ideia do vídeo era justamente explicar tudo resumido. Não era pegar esses pormenores ou pegar uma coisa ou outra. Ai, a cabeça... Que nem aconteceu agora. Ai, mas a cabeça do bicho é da pelúcia, não é? Isso é um pormenor, isso não vai alterar em nada se é realmente alguma coisa ou não. Agora, o que pode mudar realmente é falar, pô, no FNAF 2 o minigame era 2 homens de roxo, sendo que não era. É o William Afton e tudo mais. Eu tava com a ideia de que era uma coisa e depois era outra. A gente vai aprendendo e tá tudo certo. A gente vai fazendo as coisas e vamos chegando em, sabe, em consensos e acordos. E vamos fazendo a história ficar cada vez mais certa. Pelo menos para o máximo de pessoas possível. Eu nunca quis pegar e falar assim, nossa galera, o que eu tô falando é 100% certo e acabou. Tanto que a ideia desses vídeos não é essa. A ideia dos vídeos é tentar trazer mais clareza do que aconteceu depois. E ver o que a galera pensava naquela época. É um vídeo de 6 anos atrás, pô. Tem muita coisa que não é e não vai ser batido na pedra. Mas tem coisa que eu falei, putz, o Renan tava caminhando certo aqui. Tava fazendo não sei o que depois confirmou que era verdade e tal. Mas enfim, vamos continuar aqui. É real de Five Nights at Freddy's como um todo. Ele mudou a imagem de seu site oficial para 3 mensagens enigmáticas. E uma delas dizia... Ai, essas histórias. 4 jogos, uma história não, esses... Você pode parar pra pensar... Sim, esses teaser aí. Obviamente, 4 jogos interligados, um vindo depois do outro. Obviamente que isso vai ser uma história. Então, Soreiudo, então por que você tá descartando os outros 3? Não faz isso não. Se você parar pra pensar, por que Scott daria uma dica tão óbvia se o negócio é tão simples? Será que não se trata de algo tão simples assim? Isso fora o update que ele fez na Steam meses atrás. Tá, peraí. Eu quero postar uma informação sobre a parte do Halloween Update, que foi a Night Mayonnaise, tá? Incluído o minigame. Ele vai ter novas estrelas pra você aprender, uma parte de relançar e tal.
Mas talvez alguma coisa na mente, não sei o que, vai ser um pouco mais desafiador. A história de Five Nights at Freddy's 4, uma frase que ele... Ah, tá. Quando eu lancei o primeiro jogo, anos atrás, eu fiquei feliz o quanto a galera quis bater na parte da lore e a história e tal. Isso aconteceu na parte 2, os youtubers acabaram cavando e achando bastante coisa. Game Theory fez um incrível vídeo na parte 2, quase tudo certo. Daí veio a parte 3 e mais uma vez a história foi descoberta pela comunidade. Mas, e aí eu tentei fazer as coisas... A frase era a seguinte... Não, pera aí que eu tenho que voltar um pouquinho só pra ver aqui. Então aí eu lancei a parte 4 e de alguma forma nenhuma pessoa achou todos os pedaços. A história ainda mantém completamente escondida. Eu acho que a maioria das pessoas estão tentando achar estão preenchendo com easter eggs aleatórios dessa vez. Ou achando que eu fiz as coisas aleatórias. O que tem na caixa... As peças colocadas todas juntas. Mas a questão será que a comunidade vai aceitar isso? O fato que as peças foram ilusivamente colocadas daquela forma, pra mim, O fato que as peças foram deixadas daquele jeito me deixa completamente, sabe, extasiado, né? Dessa vez me bateu de uma forma incrível. E especialmente pela conclusão de alguma forma, e talvez por causa disso eu decidi talvez deixar algumas coisas esquecidas pra sempre. A seguinte, será que a comunidade aceitaria a história verdadeira? Então pense, nós estamos há mais de 1 ano já tentando descobrir a história, caçando easter eggs por aí, caçando teorias, e de repente ele vem dizer que talvez a gente não goste da história verdadeira. O que será que poderia ser tão absurdo? Talvez algo clichê, algo que pudesse ser explicado de uma forma que nós não estaríamos contentes. Se são 4 jogos e uma história, qual das histórias é a verdadeira? A história real ou a história dos animatronics? Qual delas é a história do jogo? Na verdade, o que ele queria era pôr o negócio que era todo um sonho. E aí ia ser muito mais bosta. Por que ela não seria aceita pela comunidade? Mas vamos ver o ponto aí. Do jogo, conforme eu já falei, é a história real do nosso amiguinho, que nós chamamos de Sammy. E esse update de Scott Cawthon nos faz crer que a história dos animatronics dos jogos 1, 2 e 3, que nós passamos tanto tempo fazendo teorias, seja tudo fruto da imaginação de Sammy. Não. Não tem como. Não é porque eu tô falando não porque eu não aceito. Não porque não é isso que virou depois, né? A gente sabe muito bem que teve o Sister Location pra consertar essa cagada. E teve também a Pizzeria Simulator Ultimate Custom Night pra dar uma melhorada ainda mais nisso aqui. É evidente, o Scott Cawthon ele teve a ideia pensada até o FNAF 4, mas quando ele foi concluir a história, né, mostrando o que tinha acontecido antes, a galera talvez não ia gostar de algumas respostas. Por isso que também teve os livros, pra tentar dar uma ajuda, né, pra guiar a galera, porque faltou detalhe. Sempre falta detalhe. É tipo, o Scott Cawthon é aquela coisa, ele não queria entregar o ouro, mas ao mesmo tempo ele não quis entregar. Se ele fica sem nada pra entregar, a galera ia ficar completamente perdida. E isso aconteceu com o Security Breach. O grande problema do Security Breach foi, enquanto a gente teve FNAFs que entregavam bastante coisa, tinha bastante história, como foi, por exemplo, o caso da Pizzeria Simulator e até o Sister Location, que a gente começou a acostumar que teve muito detalhe, muita coisa, então tinha bastante coisa pra conversar. A Ultimate Custom Night, até o Ultimate Custom Night tinha bastante coisa pra conversar também. Aí veio o Help Wanted pra trazer uma nova história, e aí você via que isso ainda estava sendo entregue, mas cada vez menor. O Security Breach foi justamente esse o problema. Ele não quis entregar nada. Entregou muita pouca coisa de história, de teoria. E aí acabou chateando muita gente. Porque justamente FNAF era esses negócios de vários detalhes em vários lugares que dava pra você montar várias histórias, ou pelo menos ter interpretações diferentes de várias pessoas diferentes, até chegar num consenso, ou pelo menos chegar num ponto que a gente tá, não digo adivinhando a história, mas tentando chegar perto do que o criador pensou, né? Que é o que pra mim a parte mais legal disso tudo. Eu só faço esse tipo de vídeo de FNAF, porque é legal ver esse tipo de coisa, de pop, de todos os outros jogos também que a galera enganja nesse negócio de teoria.
Porque é muito legal a gente começar a chegar num ponto certo, pelo menos. Mas aí que tá, o Security Breach não entrega isso. E é justamente aqui que o FNAF 4 foi esse divisor de águas. Porque até então, as coisas estavam sendo entregues pelo menos normal. O FNAF 1 é o que menos tem, pra pensar. Mas o que ele entrega já é o mais claro, pelo menos. Sabe dos assassinatos, você sabe tudo que tem que saber, praticamente. Aí o problema é que o 4, as peças não encaixavam direito, né, em uma coisa ou outra. Que é o que tá rolando agora no Security Breach. Mas agora, vamos lá. Espere um pouco. Você percebeu que eu não disse sonho, não é verdade? Você percebeu que eu não falei nem pesadelo, não é verdade? Graças a Deus. Essa teoria que eu vou falar agora está rolando desde setembro, agosto do ano passado, 2015. E apesar de ela fazer bastante sentido, tem alguns pontos que contrariam ela. E eu quero abordar esses pontos aqui. Muita gente acha que é um sonho, um pesadelo. E eu vou dizer aqui a minha opinião sobre isso. Por enquanto, tenha em mente a palavra imaginação. Tudo que nós passamos nos jogos 1, 2 e 3 faz parte da imaginação de Sammy. Sammy está em coma após o incidente. Não. Mas vamos ver o que ele vai falar. Seu aniversário no restaurante. E em coma, digamos que ele tem muito tempo para pensar. Eu não sei se essa é a melhor frase que eu poderia estar usando, mas... E durante esse período do coma, ele produziu um universo inteiro em sua cabeça. Um universo de como ele enxergava tudo aquilo ao seu redor. Misericórdia, Renan! Da história dos animatronics. Onde você tá indo, meu Que nós amigo? vimos no início. Tudo. Socorro! Os personagens, as mortes, o Homem de Roxo, os acontecimentos, tudo faz parte da imaginação da nossa criança. Sammy. Ele inventou tudo. E você vai me chamar de louco agora se você não sabia disso, mas eu vou lhe dizer algumas provas que solidificam essa teoria. Os animatronics, por exemplo, saindo por aí por conta própria e caçando guardas noturnos, foram uma história contada para Sammy que muito provavelmente ele acreditou e por isso ele tem medo dos animatronics desde então. Na história real de Five Nights at Freddy's, Sammy encontra uma menina que lhe diz que algumas pessoas andam comentando por aí que esses animatronics saem de noite, pra capturar criancinhas e tal, saem por aí espalhando terror, assim como os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. E essa menina... É que a menina vai falar também que, eles escondem os corpos dentro dos animatronics. Ó, uma coisa que é meio merda é que, tipo assim, a Fazbear Frights vai brincar muito com isso. Mas a gente sabe que tem coisas que aconteceram de verdade. Tem coisas que aconteceram de verdade. Por mais que existe essa brincadeira com lendas urbanas, nós sabemos o início do que gerou a má fama, né? Pelo menos até onde a gente chega numa conclusão correta. Que a Charlie, que a Puppet, foi a primeira criança que morreu. Ah, Cor, mas por que a Wideritica fala então, porque que, eu sou a primeira, eu vi tudo, que não sei o quê? Porque a Cassidy, onde ela entra nisso tudo? A Wideritica, ela é a primeira das 5 crianças que entram nos Widerids, né? Que viraram os Widerids, melhor dizendo. Ela é a primeira criança que entrou ali. A Puppet, até então, ela não viu nada, ela morreu fora da pizzaria, já começa daí. E a Puppet foi lá atrás, que a gente viu no Pizzaria Simulator. Não tem como o Renan saber dessa informação, porque isso foi anos depois. Mas isso já causou um negócio assim, tipo, imagina, o pai, que é um dos donos, que é o Henry Emily, ele fica desesperado tentando procurar a própria filha. Mas a filha tá em nenhum lugar. Ninguém sabe onde ela tá, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que tá rolando. E aí ela pega e tá desaparecida e é colocada na polícia como desaparecida. Então você imagina que começa a pipocar cartazes de crianças desaparecidas em volta do lugar onde o pai dela acha que foi ali que ela desapareceu, que foi perto do lugar onde ele criou o negócio todo. E aí não tinha como pôr o William Afton como suspeito, não tinha nada disso ainda. Então imagina que isso começou a botar na cabeça das crianças no lugar várias imaginações diferentes, várias merdas que poderiam estar rolando. E tudo bem, eu concordo que isso pode ter aterrorizado a criança chorona e é por isso que fez ela ficar com medo das histórias macabras e tudo mais. Mas também tem uma coisa muito importante. O Michael Afton é um moleque que fazia muito bullying com o irmão mais novo. E o irmão mais novo, nós vimos, tem medo dessas coisas porque você vê que toda hora é o Michael Afton dando susto com a cara de Foxy pro irmão. Por mais que ele veja os bonequinhos fofinhos e tudo mais lá, são os amiguinhos dele, mas do nada aparece o irmão com a cara de Foxy, sendo um bicho mais atacado e tudo mais. Então,
perfeitamente a criança começa a ter medo. É por isso que explica que a criança tá sempre com medo e sempre chorando. Perdão. As lendas que começaram a rolar em volta da morte da Charlie. Foi justamente isso e dessa tal investigação que tentaram fazer na época que não chegou a lugar nenhum. A investigação de 83. Mas aí depois de alguns meses, eu não sei se foi alguns meses ou... Eu não sei se foi 82 para 83, isso não tenho como falar pra vocês o que é o certo. Pra mim foi 83 e logo alguns meses depois rolou essa merda aqui. Mas tudo bem, vamos lá. A menina também falou que de noite são raptadas crianças e colocadas dentro dessas fantasias. E pensa bem, para uma criança é muito fácil de acreditar num negócio desses. Por que que inventaram isso? Cara, não sei. Você criança provavelmente deve ter inventado as histórias mais absurdas. Eu sei que eu inventei. Não, mas principalmente porque tem até uma cena que aparece o William Afton, né, vestido dentro, colocando o bicho dentro, sabe? Tanto que até aquele negócio que mostra que ele também era um guarda. E ele andava de guarda nas pizzarias também. E aí, tipo assim, ele pega... Eu tinha esquecido completamente disso. E aí, ele tá colocando uma pessoa, sabe? Ele tá colocando dentro de uma fantasia, entendeu? Então a criança já vê aquilo lá na escuridão e fala: ai, meu Deus do céu. Ela nem reconheceu que era o pai. Ela achou que fosse alguma outra pessoa vestida de funcionário, né? Porque não é o normal da criança ver o pai vestido de funcionário, talvez. E aí depois tá lá colocando dentro do animatrônico. Aí a criança já começa a imaginar bosta. E criança faz isso, criança imagina, criança inventa, criança espalha esse tipo de coisa. Criança acredita. Sammy acreditou. E por isso os animatronics em sua cabeça saem por aí vagando de noite. E é por isso que em sua imaginação, Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3... possuímos animatronics assassinos. E também é por isso que Foxy é aquele que chega sempre de surpresa, aquele que tem um método peculiar de atacar o jogador. É porque ele representa o irmão mais velho de Sammy, que sempre se escondia para lhe dar sustos e pregar peças. Outra prova disso é que em Five Nights at Freddy's 2 nós temos os Toy Animatronics. Toy em inglês significa brinquedo. Então por que aqueles animatronics são chamados Toy Animatronics? Eles não são brinquedo, ok, eles são plastificados, mas estão muito longe de serem brinquedos. Na história real de Five Nights at Freddy's... esses animatrônicos, eu não lembro se eu falei na história completa, mas eles têm base nos plushies, na versão plush dos animatrônicos, que foi justamente feito para ser mais amigável possível ainda. E aí que vem, todo esse negócio, eu sei que vai cair por terra, eu tô só vendo, porque eu até quero ver onde isso vai. Mas, tipo assim, a parada é... vai ser a bosta que eu vou falar. Mas, tipo assim, como que a criança vai saber de pagamento de cheque? Como que a criança vai saber de inventar merda? Que caramba de criança chorona? Ela sabe de um monte de baboseira, de como que veste roupa, de como que a roupa tem que ser colocada. Inventa protocolo, inventou uma atração de terror. Como que isso tudo veio da cabeça de uma criança só, tá ligado? Em coma ainda. O nosso amiguinho Sammy também encontra outra forçar um pouco, mas tudo bem. Dos personagens. Não tá tudo bem, na verdade, né? A gente sabe que não é isso. Os brinquedos de Bonnie, Fox e toda a turma. E o brinquedo da Chica, curiosamente, não possui seu bico. O bico caiu. Não sabemos se ele é desmontável ou se ela, por algum incidente, acabou, sabe, derrubando o bico. E todo mundo passou a se dar conta disso depois que Scott, ali naquele evento ao vivo do canal da Game Theory, deu outra dica dizendo: no minigame de Five Nights at Freddy's 4, por que você acha que a Chica de brinquedo está sem seu bico? E ninguém tinha reparado aquilo até então. Mas lá está ela está sem o bico, e ela está sem o bico por um motivo. É pra mostrar pra gente que aqueles brinquedos que aquela menina está brincando foram a inspiração de Sammy para montar em sua cabeça, na sua imaginação, no seu subconsciente, os Toy Animatronics de Five Nights at Freddy's 2. Então, é o que eu falei agora há pouco. Quando você tem uma história tão confusa e quer contar de um jeito, assim, que abre pra interpretações, isso vai acontecer e acontecer, e Five Nights at Freddy's é a prova disso. Tipo, o Scott Calton, ele admitiu depois que ele errou fazer essas merda, né, esses posts aí, né, esses teasers, né, que tá aparecendo na live do Game Theory. Isso foi tão misleading, né, fazer pista errada, porque, velho, o que eu acabei de falar, é você botar que a criança imaginou um monte de coisa. Fora as coisas que aconteceram depois, né? Que é tipo assim, como é que vai vincular tudo com tudo? Como é que vai fazer as coisas juntando uma peça com a outra?
Por que que do nada... Ah, mas aí a Toy Chica no FNAF 2, ela não tem o bico. E aí isso é pra comprovar, pra vincular o ponto de que a criança que viu lá no começo... Meu Deus do céu, bicho. Sabe quando você fala... Tá, cara... Realmente, vamos ver até onde isso vai. Por quê? Porque a Chica, a Toy Chica de Five Nights at Freddy's 2 deixa o seu bico cair em várias ocasiões. E nós sempre achávamos que aquilo era pra dar um toque de terror, ou que não tinha nada a ver com nada. Pois bem, tem. Agora vamos ao mais importante. Quem é o Homem de Roxo? O Homem de Roxo seria o irmão dele? Que Agora eu quero ver. Não. O Homem de Roxo é explicado pela terceira e última dica que Scott deu naquele evento ao vivo, que era: o que é visto nas sombras é facilmente confundido na cabeça de uma criança. Em Five Nights at Freddy's 4, lá na história real, tem um easter egg que você pode ver uma porta aberta. É justamente aqui que eu esqueci da minha cabeça. Então por isso que foi até bom ter feito o como é que fala? A errata no começo do vídeo aqui. Em que há um empregado do restaurante colocando uma das fantasias em um dos funcionários. Aquilo ali é nada mais nada menos que um funcionário vestindo sua roupa e ele ajudando. Ponto. Não tem nada de assassinato naquilo, nada de mal. Mas aquele homem que está... Olha... Ele não tá errado, se tirar todos os outros contextos, mas tudo tá bem. colocando a fantasia em seu... Ah, não, ele só tá colocando a roupa, Ele está em uma parte mais escura. Não dá pra ver ele direito. Ele está mais encoberto pelas sombras, que no jogo são retratados com a cor roxa. Ele está roxo simplesmente porque está escuro e não dá pra ver ele direito. Apenas a sua cintilante insígnia em seu peito. Agora você imagina o seguinte: Sammy já acreditava que crianças eram colocadas dentro dessas fantasias. Que ser colocado dentro delas era um mau sinal, era sinal de morte, perigo. Então imagina o que acontece quando você vê alguém no escuro, sem poder ver o rosto dessa pessoa, colocando uma fantasia em alguém que era o pai dela. Que pareça. Aquilo ali mais parecia que ele estava matando alguém, colocando esse alguém dentro da fantasia. Para Sammy, ele estava matando aquela pessoa, colocando ela dentro daquela fantasia. E por causa disso surgiu o Homem de Roxo em sua imaginação, uma figura aterrorizante e assassina. Também por causa desse quesito das sombras, que existem Shadow Bonnie e Shadow Freddy em Five Nights at Freddy's 2. Perceba que o palco onde estão esses dois animatronics tocando e cantando possui várias luzes que provocam sombras dos dois na parede. Essas sombras estão ali, o garotinho as vê e assim cria os dois personagens na sua cabeça. E diversos outros fatos e pessoas influenciam. Olha, sabe o que é o pior? É que as coisas encaixam. Eu sei que nada disso é canônico do que o Renan tá falando. Canônico assim, tipo, é realmente a explicação de FNAF 4, mas essa teoria tenta explicar da forma... tentando pegar por esse ponto de vista que o Scott Calton quis dar na época, né? Na cabeça mas tudo do bem. garoto para montar todo o universo. O Balloon Boy, por exemplo, é nada mais nada menos que um garotinho segurando um balão que ficava do lado de fora do restaurante. A Mangle, por exemplo, é a representação de uma versão feminina de Foxy que foi encontrada toda quebrada na casa de Sammy. Não se sabe se aquilo é apenas uma versão feminina de Foxy, um novo personagem, mas ela estava toda quebrada, não se sabe quem quebrou, e o fato de ela estar quebrada foi o suficiente para que Sammy criasse em sua cabeça a Mangle. Springtrap também foi inspirado em fatos reais. Uma das pessoas que rondam a parte de fora do restaurante possui uma miniatura de Bonnie amarelo. Caramba, nem eu lembrava disso aí. E diz que se colocar o dedo na boca dele, o dedo dela pode ficar preso. Pelo menos é isso que disseram pra ela. É como se ele fosse uma armadilha de dedos, ela disse. E então isso foi o suficiente para que o garotinho criasse na sua cabeça que aquilo ali era uma série de armadilhas que pudessem lhe causar algum mal se ele encostasse da maneira errada, ou seja, as Spring Locks. Eu sei que vai ter gente até agora falando como que o Core tá conseguindo ver tudo isso. Cara, eu tô pegando a teoria de tudo que tá rolando e tipo assim, o problema é você encaixar... vamos já pontuar, porque eu sei que vai ter gente falando, mas o Core vai deixar rolar e tal, não sei o que, mas vamos lá. Eu sei que você encaixar uma peça, um triângulo num buraco de triângulo, pode ser o perfeito encaixe. Tipo, parece que encaixa, sabe? Mas você vai ver... E o triângulo, ele não é um triângulo reto, ele é uma pirâmide. Tipo, parece... se você olhar, é um triângulo, mas se você virar de outro lado, ele vira um quadrado. Esse é o meu ponto de vista.
Eu sei que ficou confuso pra caramba o que eu acabei de falar, mas é tipo assim, da mesma forma que se você pegar essa pirâmide e virar pra a base dela, e ela virar um quadrado, e encaixar no buraco do quadrado, entendeu? São duas coisas que dá pra você utilizar pra encaixar em lugares diferentes. Então é tipo assim, o FNAF 4 é tão aberto e interpretativo, é tão aberto das teorias e da história, que eu tentei o meu melhor pra explicar a base. E foi justamente isso que eu fiz no vídeo da história completa. O que que rolou e o que que a gente tá vendo? Primeiro, a criança morreu, porque sem a criança ter morrido, não tem Golden Fred. Basicamente é isso. Se a criança chorona tá viva, né, que é o tal do Semi, que ele tá fazendo um paralelo lá com os livros, então, é tipo assim, se a criança tá em coma e ficou em coma por muito tempo, e essa seria a história de verdade, é tipo assim, a gente sabe que tem o Sister Location, com as suas coisas depois e tudo mais. Mas hoje a gente sabe quais são esses pontos. Os pontos que estão ali é pra justamente falar do que eu expliquei antes. Existe a lenda e que rolou a morte da Charlie primeiro. Tem muita gente que acha que a primeira morte foi da criança chorona, que foi o Michael que matou e depois isso levou o William Afton a sair matando e tudo mais. Por que eu quero dizer isso? E a galera levou isso? Porque essa pizzaria, a Fredbear's Family Diner, não tem nenhum indício de puppet. Na verdade, no FNAF 4, a única coisa que vai ter uma puppet é no Halloween Update, que é a Night Marione. E a Night Marione, ela não é canônica. O próprio Scott Calton deixou isso muito claro. Porque não cabe no jogo ali o Michael ter conhecido a puppet naquela época. O Michael só vai ver o que é puppet em 87. Porque uma das coisas que eu já tenho que falar, o protagonista do FNAF 4, que nós estamos controlando na gameplay, é o Michael Afton. Não tem como ser outra pessoa de novo. Não é a criança chorona. Ah, mas os paralelos e tudo mais. Aqui o Renan acertou muito. Ele falou, é quando você vê o soro, você vê não sei o quê, e você vê lá aquelas coisas. E tá lá ainda colocado, sabe? Pô, meu Deus, tem realmente um negócio de hospital. Então, é uma pessoa próxima que aconteceu isso. A gente sabe que os dois são irmãos, e foi o irmão que causou isso na criança chorona. Então, tipo assim, existe sentimento de culpa, existe sentimento de todas as coisas. Mas por que aparece do nada? Porque aí que vem a coisa um pouco mais confusa. Existe um easter egg, que até eu lembro que o Renan pegou muito nessa época também, que é um áudio do FNAF 1 que rola invertido no FNAF 4. O FNAF 4, ele aconteceu, mas ele é uma lembrança do Michael Afton. Pelo menos essa, pra mim, é a melhor interpretação que a gente tem do FNAF 4. E eu sei que, tipo, pode ser outra resposta, pode ser outra coisa, pode ser vários outros pontos, mas essa é a minha interpretação que eu vejo dos eventos do FNAF 4. O Michael Afton é quem tá passando por aquele castigo, porque o homem por trás do ruim pegou o moleque que, pô, matou o próprio irmão, o Michael Afton assassino, mas o pai também já era um assassino, que ele já tinha matado a Charlie. Mas, independente disso, ele pega e pune o moleque, deixando ele em casa. E aquilo vai fabricando na cabeça do moleque as coisas. Pode ser que tenha rolado alguma coisa a mais pra tipo, o Michael Afton imaginar aqueles bichos? Pode, e é justamente o que aconteceu no Sister Location e tudo mais. Mas então por que aquela gameplay é daquele jeito? Porque o Michael Afton, ele tá imaginando as coisas e lembrando na época do FNAF 1. Tanto que se vocês lembrarem do Survival Logbook, já que a galera gosta, põe uns livros também no meio, o Survival Logbook vai mostrar de quem que era o principal logbook e tudo mais, que é do Mike. É um livro do Mike e lá tem um Nightmare. Então, tipo assim, como que... Quem poderia mais estar vendo um Nightmare se é a criança chorona? Não, não é a criança chorona. A criança chorona já morreu. Quem tá vendo os Nightmares é o Michael Afton. Mas ele tá vendo esses Nightmares numa lembrança enquanto ele tá procurando o pai dele. E essas lembranças estão acontecendo enquanto ele está no FNAF 1, em 93. Então é tipo assim, é confuso? É, mas é a melhor forma de explicar. Porque aí os minigames e as coisas que estão rolando dentro do FNAF 4 são partes da lembrança de coisas que aconteceram naquela época.
E também do Michael Afton, lembrando o próprio irmão. Porque vocês verem que tem vários minigames ali que o irmão aparece em todos. Ou são, tipo, interpretações do programador que criou o jogo. Que a gente tem esse negócio no Help Wanted. O Help Wanted, ele vai falar, foi a Fazbear Entertainment que contratou um desenvolvedor indie pra criar esses jogos. Pra pegar essas lendas urbanas do passado e fazer um cobrimento perfeito. Que é pra justamente pegar e falar assim, ó, galerinha, tudo que aconteceu até agora é uma lenda urbana, vamos fazer piada, hahaha, é isso. Mas aí, na verdade, a Fazbear Entertainment contratou o cara. Ela queria vender que esse desenvolvedor indie fosse um cara que, tipo assim, tivesse sido meio louco, meio rebelde e ter contado essas histórias, sabe? Tentando meio que manchar a reputação da Fazbear Entertainment. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a Fazbear Entertainment contratou esse cara para justamente colocar essas coisas lá dentro. Pra, tipo assim, ó, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, essa lenda urbana por causa disso, que não sei o quê. Mas aí esse desenvolvedor indie também acabou colocando outras coisas, outros detalhes daquela época, sem a Fazbear saber também. Mas a Fazbear depois descobriu e falou, galera, é tudo lenda urbana e tá tudo certo. Mas então, o FNAF 4, ele tem essa questão. O protagonista é o Michael, quem tá jogando ali e passando pela coisa naquele quarto é o Michael, e é o Michael que tá sofrendo com os pesadelos, né? Tá sofrendo com tudo aquilo lá. E aí ele tá tendo essa gameplay, ou essa reimaginação do negócio lá na época do FNAF 1. É por isso que tem aquele easter egg e tudo mais. Vamos terminar de ver aqui. Agora vamos chegar a uma parte importante da teoria. Por que antes eu falei que tudo isso é imaginação e não sonho? Nós ainda não podemos dizer que isso é um sonho, um pesadelo, por um simples motivo. A história dos animatronics contém um relato de uma criança que foi mordida na cabeça por um dos animatronics e que perdeu parte do seu lobo frontal. Sammy, como nós já vimos em Five Nights at Freddy's 4, foi mordido na cabeça. E a teoria do sonho, pesadelo, depende diretamente do fato de o Sammy ter perdido ou não seu lobo frontal. Se Sammy não perdeu o seu lobo frontal e apenas sofreu um trauma na cabeça e está em coma por causa disso, tudo bem. Podemos dizer que tudo que aconteceu nos jogos 1, 2 e 3 é um sonho, um pesadelo que ele está tendo no coma. Agora, se Sammy de fato perdeu seu lobo frontal naquele incidente, então não, nós não podemos dizer isso. E vou dizer por quê. O lobo frontal é responsável por uma série de coisas importantíssimas para o ser humano. Por exemplo, o senso de inibição do ser humano. Sem aquilo, você pode andar pelado por aí sem dar a mínima se você está passando vergonha ou não, porque você não tem noção disso, você está sem o seu lobo frontal. Existem relatos de pessoas que sofreram acidentes, sobreviveram sem o lobo frontal e apresentaram esse tipo de sintoma. E por causa disso, uma das coisas que você não pode ter quando você está sem o seu lobo frontal é pesadelo. Se você está sem essa parte do cérebro, você pode sonhar coisas boas tranquilamente, mas você não pode ter pesadelo, é impossível. A parte do seu cérebro responsável por lhe causar sentimentos ruins, pesadelo, traumas, foi retirada, não está mais em você. Você não tem como pensar esse tipo de coisa sem o seu lobo frontal. Mas então, se ele está sem o lobo frontal, quem seria aquela criança que está passando por todo aquele trauma em Five Nights at Freddy's 4? Porque em Five Nights at Freddy's 4, nós temos que enfrentar animatronics satânicos. E sendo Sammy na história, é muito fácil representar eles. Os animatronics são simplesmente a representação de seu irmão e seus amigos diabólicos que estão aí para fazer mal para ele. Fredbear é a representação de seu amigo imaginário. E Nightmare é simplesmente o medo que ele está sentindo naquele momento, o medo que faz ele chorar o tempo todo. Inclusive existe algo na cabeça de Nightmare que parece muito um pedaço de cérebro, que reflete muito o medo que ele está sentindo de tudo isso. Na verdade é um endoesqueleto, eu acho. Tem muita gente que teoriza a respeito do Nightmare, né? Tipo, fala que teve um endoesqueleto, que ele foi fabricado. Eu não vou pôr minha mão no fogo. Porque é muita coisa. Isso seria simplesmente Sammy enfrentando o seu medo. Até onde eu sei, isso aqui é só uma representação das merdas que aconteceram, que o Michael Afton tá relembrando. É tudo uma memória. O seu pior medo que está assolando ele mesmo no coma. Mas não, e se aquele não for Sammy enfrentando tudo isso? E se aquele for o irmão de Sammy? Muitas pessoas acham que não porque o tamanho do personagem retratado em Five Nights at Freddy's 4 é pequeno. É muito difícil não ser uma criança que esteja no controle. Mas se você for parar para analisar, o tamanho do irmão de Sammy e seus outros amigos não é tão grande. Compare ele, por exemplo, com o funcionário do restaurante. Ele ainda é bem pequeno. E sentindo-se extremamente... Eu acho que na época,
Fazendo um paralelo, o Michael Afton, ele devia ter uns 13 anos. Eu não tô falando que tá? Estou falando que mais ou menos uns 13, 14 anos. 12 pra 13, vai. Então, é aquela coisa. Você não é tão grande, você... É que aqui o homem, né, demora um pouco para desenvolver o corpo até. Geralmente as meninas com 12, 13, 14 anos, elas já estão se desenvolvendo mais. O homem demora um pouco. Então é por isso que dos 12, 13 anos ele é menorzinho. Ele não tá na sua altura adulta. O homem, até onde eu sei, ele pode crescer até os 18 para 21 anos, dependendo da pessoa. E aí, então, ele não tá na altura completa. Então realmente ele pode ainda ser meio baixinho. O que o Renan tá falando aqui tá tudo certo. Culpado por ter causado mal ao seu irmão pregando uma peça nele, ele vê todos os dias uma versão demonizada dele e de seus amigos, como se fosse um autocastigo pelo que ele fez ao seu membro mais querido de sua família. E o Nightmare seria nada mais nada menos que a representação de seu irmão de alguma forma tentando se vingar na cabeça dele. Eu já não sei se é tanto a representação do irmão, se é uma representação do medo. Se é os remanescentes, né? Porque, que nem eu falei, muito disso vale por conta dos remanescentes. Os remanescentes que foram colocados no Sister Location, né, dentro do corpo do Michael, curam o corpo dele. É por isso que ele volta à vida e tudo mais. Por mais que ele ainda seja um novo roxo e tudo mais, que eu falei pra vocês e tal, não do FNAF 2, pelo amor de Deus. Mas tô falando dele ter virado roxo no minigame do Sister Location. E os remanescentes terem curado ele, realmente os remanescentes curam as pessoas, existe o negócio de também bugar a pessoa, de também deixar a pessoa louca, e também tem os remanescentes que deixam essa coisa meio perturbada das ideias, isso acontece. É o que principalmente acontece com a tal da agonia, aquela coisa que tá na Fazbear Frights. Mas o ponto é, isso pode ter levado... Beleza, ter curado algumas coisas do corpo do Michael, mas não tudo. Principalmente os traumas, essas coisas, é muito... Sei lá. Pelo menos até agora eu não sei se cura trauma. Pelo menos eu nunca vi isso. Porque parece que o remanescente parece que agrava trauma. Até onde eu sei, até onde a gente viu em tudo que é coisa da Fazbear envolvendo essas coisas e FNAF no geral. Então eu acredito que talvez o Nightmare seja um pouco desse negócio de contato dos remanescentes se performando por conta da memória dele vindo pra cima. E aí tem o sentimento de culpa, aquela coisa toda. Outra coisa que diz que aquele é o irmão de Sammy é o formato do quarto. Vemos o formato do quarto de Sammy no minigame e ele é muito diferente do quarto retratado no jogo Five Nights at Freddy's 4. Verdade. A cama está no lado, sendo que no próprio jogo a cama está no centro. Existem duas portas laterais e no minigame existe uma porta frontal apenas. Mas enfim, vamos parar de abordar essa parte por hora porque nós temos algo mais importante para analisar. A parte final da teoria. Vamos para a parte final da teoria agora, que trata do que acontece com Sammy no final de tudo isso. O garotinho está ali agonizando em seu coma, o ódio que ele está sentindo, o medo, uma série de sentimentos ruins o está mantendo vivo ali, ardendo em chamas no seu próprio inferno. Então nós temos que analisar o que Sammy quer para finalmente poder descansar. A resposta disso está nos dois finais de Five Nights at Freddy's 3. Como já sabemos, o jogo possui um final bom e um final ruim. E no final bom, o jogador presencia The Happiest Day, o dia mais feliz, que é uma representação do aniversário de Sammy, o dia em que deu tudo errado, o dia que era para ser o dia mais feliz da sua vida e que infelizmente foi o mesmo dia do acidente que estragou sua vida. Tá, eu não tenho como argumentar com isso, porque é teoria que tá imaginando se o moleque tivesse vivo. O moleque não tá, mas tá bom. Para sempre. Sammy não consegue ter o seu dia mais feliz. Ele não ou se consegue o moleque estivesse imaginando, por aí vai, né? Ter sido o melhor dia da vida dele e agora por um motivo totalmente... Mas o Happiest Day pode ser realmente o desejo disso. Pode ser, mas na época desse Happiest Day já era pra ter rolado, por exemplo, os eventos da Cassidy, por exemplo. Pode ser, na verdade, mais representando a Cassidy do que a criança chorona, sei lá. Infantil, aquele dia foi tirado dele, toda aquela felicidade está longe. Mas o final do Happiest Day não é canônico, então... Como todos nós já sabemos, o perdão é uma virtude dos fortes. Quando Sammy finalmente se dá conta de que o ódio não vale a pena, nem todo o rancor, ele finalmente perdoa aqueles 4 que vieram ali causar mal. Em seu subconsciente, ele e os outros se unem para destruir um inimigo em comum, o Homem de Roxo, e usa isso como pretexto para que voltem a ser amigos. Tudo isso
com a ajuda do jogador. Não são nem as mesmas almas, mas tá bom. Em seu subconsciente. Ah, sim, são as mesmas almas, do tipo assim, lá do Fred, Bonnie, Chica, lá de 85, mas, como digo, como posso dizer, não é que não é as mesmas almas, é tipo, como é que eu posso explicar? Nossa, eu falei de um jeito que agora a galera vai querer me matar. Ai, cortava ele tão bem, ai meu Deus. É tipo assim, é mais uma representação delas. E isso pode levar pros finais, né? Então, tipo, como eu falei, o Repast Day não é canônico. Então, são as almas ali fazendo aquilo. Não é a mesma coisa do Repast Day, melhor dizendo. Porque o Repast Day é mais o que poderia acontecer, melhor dizendo. É isso que eu quis dizer. Ele finalmente consegue perdoá-los por tudo que eles fizeram a ele. E juntos, eles comemoram o dia mais feliz, o aniversário que Sammy nunca teve. Enquanto ele não perdoar aquelas pessoas, o jogador terá o final ruim, em que eles continuarão para sempre assombrando uns aos outros. Os animatronics continuarão lá em seu subconsciente, mas o final bom é aquele em que ele perdoa aquelas pessoas e consegue finalmente descansar em paz. Mas esse não é o final, cara. Ao que tudo indica, Sammy vem a falecer. No final de Five Nights at Freddy's 4, pode-se ouvir um barulho daqueles aparelhos que medem frequência cardíaca parando. Um barulho que todos nós conhecemos, que significa que o coração de alguém para. Sammy perdoou aquelas pessoas e agora pode descansar em paz. Essa é a história verdadeira de Five Nights at Freddy's, ao que tudo indica. É uma saga de um menino cuja cabeça era lar de diversos pensamentos mistos, que tudo que queria era ter o seu aniversário em paz, e que ainda muito jovem, depois de passar tanto tempo em coma, aprendeu o verdadeiro significado do perdão e conseguiu o seu lugar ao sol. Se eu gostei ou não dessa teoria, bem, vocês muito provavelmente já sabem a minha opinião. O que importa é que aqui está o vídeo. Espero ter deixado ele o mais esclarecido possível. Caramba. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Sei que... Então, vamos lá. A teoria, ela é meio memes, assim, vamos pôr. Ela é um negócio... Como posso dizer? Ela é mais uma base, né? Um negócio que na época... Falei, o FNAF 4 é muito interpretativo, é muito aberto, então dá pra entender tudo isso, tudo que rolou, tudo que aconteceu, né? Das interpretações e tal. E cara, beleza. Eu tenho o meu ponto de vista, eu sei que vai ter a galera falando um monte, mas o que eu mais tenho de tendência a acreditar é que realmente o Michael Afton é o protagonista e nós estamos vendo uma memória do que rolou, né, o que ele tá vendo na cabeça dele, por isso que existem versões Nightmares, que é da cabeça do Michael Afton, essa coisa toda. Então é muito complicado pegar e falar, o que o Renan falou não faz sentido. Tem várias coisas que não, mas tem várias coisas que sim. E o principal, o problema é que na época, o Scott Calton fez esses teasers mequetrefes aí, tentando direcionar a galera por um negócio que só causou mais confusão ainda, que ele próprio admitiu depois que só causou mais problema do que ajudou. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas. Eu sei que vai ter gente que vai falar, não é isso, não sei o que, então vocês podem se arrebentar aí nos comentários, tá? Vejo vocês no Sister Location, que aí as coisas ficam um pouco melhores. Obrigado, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. O vídeo do Renan tá na descrição. Muito obrigado, pessoas, por serem os fãs de vocês. E até a próxima.